Olá pessoal, hoje iremos falar sobre os blocos lógicos, que foi um material criado durante o movimento da matemática moderna, ou pelo menos aperfeiçoado nesse período. Esse material foi organizado a partir de uma ideia já existente pelo matemático Zoltán Paul Dienes. O Dienes era um matemático que era um grande representante da matemática na década de 50, 60 e 70, que já se preocupava naquela época com o ensino da matemática. Essas pequenas peças coloridas, como eram chamadas por ele, têm o objetivo de desenvolver com os alunos diferentes capacidades, diferentes conceitos, mas principalmente o conceito de classificação. E o que é o conceito de classificação? Classificar é separar. Então essas peças, elas têm o objetivo de trabalhar esse conceito. Os blocos lógicos são peças estruturadas por cor, forma, tamanho e espessura. Cor são 3 cores primárias: azul, amarelo e vermelho. A escolha das 3 cores não foi algo acidental, são as cores primárias. Isso foi uma escolha do educador para também trabalhar com as crianças o reconhecimento das cores. A forma, nós temos um triângulo, nós temos o quadrado, nós temos o círculo e nós temos o retângulo. Lembrando que é importante destacar nesse momento que quando nós falamos um círculo, nós podemos aproveitar para diferenciar para as crianças círculo de circunferência. Lembrando a diferença desses dois conceitos. Circunferência é a linha que delimita o círculo e círculo é a superfície interna. Quanto ao tamanho, nós temos tamanho grande e nós temos o tamanho pequeno. A espessura, nós temos o grosso, e também temos o fino. Nós podemos estudar esse material tanto com crianças como com adultos. Mas para que serve? Para conhecer as formas, para diferenciar as cores. Então, muitas atividades nós vamos poder fazer com esses blocos lógicos. Nós temos aqui materiais onde as relações entre os tamanhos são diferenciadas. Esse é um material considerado ideal, no qual o retângulo grande é o dobro do quadrado grande, como podem ver, onde o retângulo pequeno é a metade do quadrado pequeno. E assim podemos fazer relações entre os tamanhos das peças. Outras peças terão outras relações. E aí teremos também a possibilidade de explorar isso com as crianças. Quando temos, por exemplo, o diâmetro do círculo grande, podemos comparar com o diâmetro do círculo pequeno e por aí vai. A espessura das peças também. A peça fina, ela terá metade da espessura da peça grossa. Essas relações podem ser trabalhadas com as crianças como todo material. É importante que as crianças comecem com a exploração livre, ou seja, que elas identifiquem esses atributos. Que as peças elas se diferenciam por tamanho, cor, espessura e forma. Também é o momento das crianças fazerem montagens livres. Por exemplo, montando casinhas, carrinhos. Podem usar a imaginação delas e fazerem diferentes composições. Para depois, então, nós começarmos a trabalhar os jogos estruturados. Uma outra questão significativa com relação aos blocos lógicos é que nós podemos chegar a um número total de peças sem fazer a contagem. E como isso pode acontecer?
Quantas formas nós temos? 4 formas. Quantas espessuras nós temos? Temos 2 espessuras. E quantos tamanhos nós temos? Nós temos 2 tamanhos. Então, para cada uma das formas, para cada uma das espessuras, nós temos 2 tamanhos, pequeno e grande. E finalmente temos para cada uma dessas possibilidades, quantas cores diferentes? Nós temos 3 cores. Então, dessa forma, nós podemos combinar as 4 formas com os 2 tamanhos, com as 2 espessuras e as 3 cores. E as 3 cores. Então, o que é que nós temos aqui? Nós chegaremos então numa multiplicação, que vai ser o quê? 4 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 3 é igual a 48 peças no total. Então, são muitas possibilidades que nós temos para trabalhar esse material. Por exemplo, fazendo formação de conjuntos. Se eu quiser formar conjuntos, conjunto das peças amarelas, conjunto das peças vermelhas, das peças azuis. E como ficaria? Separamos aqui as peças amarelas das outras peças. Se quisermos saber quantas peças amarelas temos, como vamos fazer? Já vimos que o total de peças que formam os blocos lógicos são 48. Se nós temos 3 possibilidades de cor, basta dividir as peças, o total de peças, por 3. Saberemos o total de peças amarelas que nós temos. Se nós quisermos fazer outro conjunto aqui, por exemplo, um conjunto de triângulos, o que é que nós vamos fazer? Vamos separar todas as peças triangulares. Então, aqui nós vamos ter um outro conjunto de triângulos. Dessa forma, fizemos classificações. A primeira classificação aqui foi para a cor, e essa segunda classificação para a forma. Nós temos peças amarelas e temos as peças triangulares. Mas, e se eu fizer o conjunto das peças amarelas de um lado e dos triângulos do outro? Será possível ao mesmo tempo? Seria possível? Onde ficariam esses triângulos? Eles ficariam, isso mesmo, ficariam entre eles. Como se chama essa operação que eu estou fazendo aqui entre os 2 conjuntos? Essa operação nós chamamos de intersecção. Outras atividades podem ser feitas com os blocos lógicos. Dentre elas, podemos fazer o dominó. No caso do dominó, nós estabelecemos uma regra. A regra pode ser que, por exemplo, que a próxima peça só pode ter uma diferença da primeira peça da primeira jogada, né? Então, por exemplo, se eu comecei o jogo usando um círculo vermelho, pequeno e fino, agora
eu vou jogar outra peça, que só pode ter uma diferença. Qual será a outra peça? Então, a outra peça vai ser o quê? O círculo vermelho, pequeno e grosso. Qual a diferença que tem de um para o outro? Apenas uma diferença, que é o quê? A espessura. Só que para perceber se a criança acertou, né, se você acertou, precisa-se fazer a comparação entre as outras 3 características. Se ele tem uma diferença na espessura, tem que ser da mesma cor, que no caso aqui é vermelha, do mesmo tamanho e da mesma forma. Então, aqui eu tenho uma jogada correta. E se eu quiser fazer outra jogada depois, poderia ser com essa peça? Vamos ver se poderia. Não, porque já tem mais de uma diferença. Essa peça, ela é fina e não grossa, é amarela e não vermelha, quadrada e não circular, e ele é um quadrado grande, e o círculo é pequeno. Ou seja, essa peça tem 4 diferenças. Ela não serve para a próxima jogada. Então, quem então eu poderia jogar? Por exemplo, esse outro círculo. Esse outro círculo aqui. Qual é a única diferença desse outro círculo? É a cor. Ele tem a mesma espessura da peça anterior, tem o mesmo tamanho e o mesmo formato, certo? Então, aqui vimos algumas possibilidades de utilização dos blocos lógicos. Devemos estudar mais, pesquisar muitas outras possibilidades. Muito obrigada e bons estudos a todos.